O que o candidato pensa a respeito da presença do Exército nas comunidades carentes daqui da cidade e o que fazer para reduzir os índices de violência aqui no Rio? Nós somos totalmente contra. Nós temos usado o horário eleitoral e toda a nossa campanha para fazer um chamado às entidades do movimento popular, do movimento estudantil, das associações de moradores, a fazer uma campanha contra essa situação. Eu entro em contato e a gente, uma outra hora, você me paga. A fazer uma campanha no sentido de mobilizar a população contra essa situação. Nós entendemos que o que se usa é um pretexto, a pretexto de combater a violência. Está se instalando no Rio de Janeiro uma situação de repressão maior contra a população trabalhadora, de assassinato de operários, de pessoas inocentes, né? E de estabelecer, inclusive, essa mesma situação já foi feita, por exemplo, na ECO 92, onde as tropas do governo, na época do Collor, tomaram as ruas do Rio, e justamente era para criar uma situação de intimidação quando se iniciava um movimento, né, na juventude, entre os trabalhadores, para colocar para fora o presidente Collor na época. Então hoje, diante da insatisfação da população, como a gente viu no Morro da Providência, a presença das tropas militares é para provocar uma intimidação, e é necessário que a esquerda, é necessário que os movimentos populares, que a juventude se pronuncie para colocar para fora, para não aceitar essa intervenção no processo, não só no processo eleitoral, mas na vida da cidade. Sim. E você tem alguma proposta ou projeto para a revitalização do centro da cidade do Rio de Janeiro, parques, praças da cidade, principalmente na região do subúrbio? Tá. Eu acho que eu queria completar, inclusive, em relação ao problema vinculado ao problema da segurança, que tem a ver com esse problema também do centro, né, que está dominado por toda uma situação de empobrecimento. Nos últimos anos, né, a política do governo tem sido, por exemplo, reprimir os camelões, reprimir também a população pobre que está morando na rua. Essa política é uma política fascistoide, né, que visa favorecer os grandes empresários. Nós entendemos que é necessário, né, a organização do movimento popular, dos trabalhadores, ter uma política de luta pela geração de empregos, com a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, né, garantir, do ponto de vista da segurança, que tem a ver com o centro e com toda a população, a formação de milícias dos trabalhadores, que é a única forma de parar as milícias fascistas, que tem vínculos com o Estado, né? Uma nova forma de polícia, uma polícia onde os postos de comando sejam eleitas pela comunidade, que não seja uma tropa de guerra contra a população. Né? Para revitalizar o centro é preciso gerar emprego, né? É necessário atacar os interesses dos especuladores imobiliários, é necessário expropriar os prédios e residências ociosas, que são mais de 5.000 na região central da cidade, para garantir direito à moradia, né, à população, garantir direito ao trabalho para os camelôs, para a população trabalhadora que precisa garantir o seu sustento. Sim. Com relação à grave epidemia de dengue que teve aqui no Rio no início do ano, o que fazer por um programa prévio de saúde pública para se prevenir de outras epidemias como essa? O problema na área da saúde, como em outras áreas sociais, é que os investimentos públicos que deveriam ser destinados à prevenção, ao combate, à melhoria da condição de vida e da saúde da população, são jogados são desviados, né, para os mecanismos de sustentação do capital das grandes empresas supostamente em crise, através de mecanismos como pagamento da dívida, 40% do orçamento desviado para os bancos, pagamento de juros, através dos esquemas de mecanismos de corrupção, né, mecanismos de favorecimento das grandes empresas que realizam as obras públicas a preços superfaturados, mecanismos de corrupção, como a gente vê na Câmara, na Assembleia. Então é necessário, só um governo, um verdadeiro governo operário, um governo dos trabalhadores, através dos conselhos populares, pode estabelecer um controle sobre essa situação. Pode, por exemplo, na área da saúde, né, aumentar as verbas públicas para a área da saúde, garantir a recomposição das perdas salariais dos médicos e trabalhadores da saúde, um pesado investimento, né, uma verdadeira campanha de combate, não só de combate à dengue, mas de abertura, por exemplo, dos postos de saúde, dos hospitais 24 horas por dia, né, de construção de novos postos, de ampliação do número de trabalhadores através de concursos públicos nessas áreas, né, quer dizer, uma política que esteja voltada efetivamente para atender os interesses da população trabalhadora e da população pobre, retirando todo o repasse de verbas públicas para a iniciativa privada. É necessário estatizar a saúde. Né? Sem uma saúde pública e gratuita para todos, né, é impossível garantir não só o combate à dengue, mas o atendimento a toda a população nessa área. Sim. E o que seria possível, visando o desenvolvimento de projetos para a cidade,
em parceria aqui com a UERJ? Nós achamos que a universidade pública ela tem que estar não só aberta, mas ela tem que estar sob o controle dos estudantes, né, da maioria estudantil, inclusive, né, e com a participação da comunidade, para fazer da universidade um centro gerador de conhecimento à disposição da população, de produção de alternativas diante da crise, nas áreas que interessam a população, né, saúde, educação, esporte. Né. A gente vê, por exemplo, os governos municipal, estadual e federal se preparando para gastar bilhões, né, com a tentativa, primeiro milhões com a tentativa de trazer a Olimpíada. E depois, no caso de uma vitória, bilhões, né, como a China, que gastou 60 bilhões para realizar. Isso é um absurdo. Né? Tem que se ver, quando a gente sabe que todos esses eventos, essas atividades estão voltadas para favorecer as grandes empresas, monopólios desse setor. Então, quando deveria haver, né, nessas e em outras áreas, né, esses recursos têm que ser direcionados, e só é possível através de um governo popular, um governo operário, socialista, né, para investimentos, por exemplo, na área da educação, contratação de milhares de trabalhadores da área de esporte, construção de equipamentos esportivos. Isso vale também para todas as outras áreas. Nesse sentido, a universidade, a juventude estudantil poderia dar uma enorme contribuição. Né? Não se trata de uma parceria com a burocracia da universidade, né? Mas se trata de uma verdadeira parceria com a juventude da universidade. Né? Por isso também é necessário uma luta no interior da universidade pela conquista da maioria estudantil, para transformar a universidade, colocar a universidade a serviço dos trabalhadores, a serviço da maioria da sociedade. Por favor, agora uma consideração final para os web espectadores da TV UERJ, que é um público universitário. Eu agradeço a TV UERJ, aos estudantes, a essa oportunidade de participação aqui no debate e de estar essa oportunidade junto aos telespectadores. E queria fazer um chamado às pessoas a conhecerem as propostas do Partido da Causa Operária, as propostas de luta da nossa juventude, né, no entendimento que nós temos que é um aprendizado dos últimos anos, quer dizer, essas eleições não vão mudar nada, que é necessário construir uma alternativa de luta dos trabalhadores e da juventude, uma alternativa revolucionária, socialista, e que isso tem que se dar, né, mediante o debate dos programas, de uma alternativa de luta para enfrentar o próximo período, que vai ser um período de aprofundamento da crise dentro da universidade e fora, né, diante da crise do capitalismo. Vai vir mais iniciativas de corte de verbas, de redução dos gastos com a educação, e apesar de todas as promessas coloridas e sorridentes que os candidatos fazem na televisão, nós vamos entrar num período onde vai ser mais do que nunca necessário a mobilização estudantil, a mobilização popular, a mobilização dos trabalhadores para enfrentar essa situação. Então é necessário aproveitar esse momento das eleições para discutir também essa situação. Não se deixar levar por ilusões de que o voto pode ser um elemento de transformação, mas acreditar que agora e no momento, na próxima etapa, vai se abrir um período importante para construir uma alternativa para a juventude e para os trabalhadores, uma alternativa política, revolucionária, diante dessa crise, a crise geral do capitalismo, e pela construção do socialismo. Muito obrigado.